gente ama mudar com você. Toda skin. Sua vida é uma grande caminhada e para ajudar você, seja qual for o momento, a Braseg Seguros oferece seguros para automóveis, condomínios e residências, responsabilidade civil, risco de petróleo, seguro empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. A segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Braseg Corretora de Seguros. A Macaúba Paisagismo e Meio Ambiente oferece uma diversidade de produtos e serviços ambientais de acordo com as mais distintas necessidades dos nossos clientes. Além disso, a Macaúba é registrada e credenciada nos devidos órgãos governamentais e conta com um apoio técnico qualificado composto de paisagista, arquiteto, técnico agrícola e engenheiro florestal. Faça-nos uma visita. Rua Projetada 233, lote 10, Glória. Telefone 222773-2004, Macaé. O IB, o Instituto de Língua Inglesa, oficialmente reconhecido pela Embaixada Americana, oferece em sua unidade de Macaé cursos normais e intensivos, crianças a partir dos 5 anos, exames de proficiência de inglês da University of Cambridge e Michigan, imersão e conversão. Avenida Nossa Senhora da Glória, 236, próximo ao trevo da Praia Campista. IB Campus, Macaé, 54 anos no Norte Fluminense. O corre-corre do dia a dia não pode ser motivo para você comer sanduíche na hora do almoço. Preserve sua saúde. Vá ao restaurante Malagueta, desfrute de um amplo espaço e sirva-se de várias opções de nossa gastronomia aquilo. Tudo elaborado pela chefe Paula Abreu. Aceitamos cartões de crédito e vale refeição. Restaurante Malagueta, cuidando do seu bem-estar. No Shopping Tropical Plaza, Rui Barbosa 698, sobre Loja, Centro, Macaé. Olá, telespectador. Nós hoje vamos conversar com o angiologista e cirurgião vascular, Dr. Marcelo Riso. Prazer enorme tê-lo aqui em nosso programa. Nós que estamos aqui sempre buscando levar aos nossos telespectadores boa informação, principalmente na área médica, e uma área tão importante como essa faz com que a gente tenha um prazer enorme em ter aqui um dos grandes nomes da medicina da nossa Macaé, da nossa região, e que poderá com certeza trazer muito conhecimento, muita informação importante para o nosso telespectador. Doutor, o senhor já está em Macaé há alguns anos, não é? Sim, já tem. Veio de? Niterói. Niterói. Eu já estou aqui há aproximadamente 15 anos, mais ou menos. Por aí. 15 anos. A vocação da medicina, ela invariavelmente passa por muito trabalho, muito suor, muitos anos de estudo, né? Várias vocações são importantes, mas a gente sabe que estudar medicina é, na essência da palavra, uma vocação, né? Porque exige demais da pessoa. Como é que se deu essa sua vontade de estudar medicina? De que forma o senhor fez o seu currículo e se preparou até chegar aqui no município de Macaé? Olha, Fernando, eu, primeiro de tudo, tenho a agradecer a você o convite e agradecer a oportunidade da gente estar aqui divulgando uma profissão como a medicina, né? Que nos dias de hoje, e sempre eu acho que vai ser uma profissão que a gente vai ter uma importância, né? De estar muito perto, de seja qual tipo de pessoa for, da pessoa de todas as classes sociais, de todos os níveis, e a gente vai estar aqui sempre tentando trazer a informação necessária para que isso seja o mais divulgado possível. E você, nesse período, está ajudando muito isso daí. Acho que o seu programa tem essa virtude, tem esse intuito, e é um prazer estar aqui fornecendo essas informações. A gente está aqui já há 15 anos, né? Quando eu tive a oportunidade de vir para cá, para Macaé, fui convidado para vir prestar os serviços de cirurgia vascular na cidade. Na época era o Dr. Edilson, que era o provedor do hospital São João Batista, e que me deu a oportunidade de vir para cá e começar esse trabalho em Macaé. A gente
esteve aqui desenvolvendo isso já durante todo esse período, e eu tive a oportunidade de acompanhar assim o crescimento dessa especialidade na cidade, né? E a gente, quando chegou aqui, tinha, na verdade, se fazia muito pouco, né, em angiologia. Nessa área. Porque a angiologia, que é uma especialidade médica, que não é uma especialidade de muita divulgação, ela trata dos vasos, né? Das artérias, das veias, que são os ductos que levam o sangue para as diversas partes do corpo da gente. Então é mais conhecida como o tratamento de varizes, mas na verdade implica uma diversidade de coisas muito grande, né? Implica tratamento de doenças da carótida, que são os vasos que levam sangue para o cérebro, vasos que levam sangue para a parte abdominal, a aorta abdominal, que é o maior vaso do corpo, através de aneurismas, e das varizes propriamente, que são as doenças venosas, são as doenças mais comuns propriamente. E na ocasião, a gente chegou aqui, a gente tinha a oportunidade de operar varizes, né? E as doenças que limitavam a chegada de sangue na periferia do corpo da gente, nos proporcionavam fazer amputações dos membros, né? Com o desenvolvimento da tecnologia, o agregado tecnológico que a gente conseguiu somar a isso, a gente foi tendo a oportunidade de começar a reperfundir esses membros, a fazer chegar sangue na periferia dos vasos, fazendo ponte de safena, fazendo angioplastia, cateterismo, né? E desenvolvendo a especialidade nesse período, fazendo exames como ultrassom vascular, implantando serviços de ultrassom vascular, de Doppler, de cateterismo, seja ele cardíaco, seja ele periférico, e conseguindo aí resultados expressivos na manutenção dos membros, na revascularização dos órgãos, né, para conseguir melhorar a condição de vida das pessoas. E isso eu me sinto orgulhoso em Macaé de ter participado de todo esse desenvolvimento da especialidade. Então eu tive a oportunidade aqui de operar a primeira carótida no município, o primeiro aneurisma de aorta, né? Além de operar os doentes de varizes, que são os doentes que comumente são mais frequentes no consultório, nos doentes ambulatoriais do SUS e que tem essa vertente da especialidade. O senhor é considerado um médico que tem uma dedicação exclusivíssima aos seus pacientes, né? É notório na cidade a sua participação não só como médico na obtenção de análise, de pesquisa para se chegar a determinado tipo de procedimento, mas o senhor é muito comentado e é muito falado que é uma pessoa que faz um trabalho junto ao seu paciente de tratamento quase que assim, marcação cerrada. O senhor é um médico que tem uma preocupação muito grande com o seu paciente, né? Não que os outros não tenham, mas é uma característica sua, doutor, essa sua participação muito ativa na fazer com que o seu paciente entenda o propósito do tratamento, aquilo que pode, aquilo que não pode. Eu acho na verdade, que o segredo, se é segredo, isso na verdade não é segredo nenhum, é assim, a condição da gente conseguir resultados, né? E na verdade o que importa é isso, não é a pessoa saber muito, saber pouco, ter conhecimento, seja o que for, o que importa é o resultado. Todo o propósito médico, o conhecimento, os equipamentos, as condições técnicas que você tem, elas são voltadas para um resultado. O melhor incremento para você conseguir um resultado bom, sem dúvida, é você ter a coparticipação do paciente. Você fazendo ele entender a dinâmica com que envolve a doença que ele está acometido, né? A condição dele entender o que você está querendo fazer com ele, a condição de você poder passar para ele toda essa informação e tê-lo
como coadjuvante, um ajudante seu em tratá-lo, é uma coisa assim, fundamental, né? E os nossos doentes, os nossos doentes são doentes que, por si só, normalmente são doentes, fora aqueles já considerados de doença venosa, doenças estéticas, eu digo assim, doentes com patologias arteriais graves, como aneurisma, carótida, né, doença de carótida, são doentes que normalmente são acrescidos de uma série de patologias, como diabetes, hipertensão, são doentes que têm um agregado de complicações grande. E então eles têm que ter uma informação muito boa do que eles têm. É muito multidisciplinar, né? É multidisciplinar. E quais são as condições que a gente tem de propiciar uma melhora realmente significativa. E o que eu digo sempre, né, assim, em cirurgia vascular, nesses doentes mais graves, o quadro nunca fica igual. Ele melhora ou piora, né? Então, igual não vai ficar. Então, para a gente arriscar uma cirurgia dessa de grande porte, uma condição mais crítica em doentes graves, eles realmente têm que ter, assim, um preparo muito bom, né? Eles têm que ter um diagnóstico muito bom no consultório, tem que ter uma condição cirúrgica muito boa, tem que ser muito bem preparado, né? Tem que ter o aporte técnico, o aporte de pessoal, uma estrutura cirúrgica, uma anestesia muito bem agregada, e na verdade isso tudo é um grande trabalho de equipe. E o jogador principal não é o médico, o jogador principal é o paciente, ele tem que cooperar com isso. Se a gente opera um doente de carótida, ele não para de fumar, ele vai entupir de novo, entendeu? Então, você desentope, ele entope, aí não é uma briga, então a gente tem que chegar a um consenso. A gente tem que remar para o mesmo lado, como se fosse um barco e a gente tivesse uma direção. A gente não pode brigar com o doente, a gente tem que trazer ele para perto de você. Essa questão, assim, de você ter a capacidade de influenciar isso, motivá-lo, de você conseguir mostrar a ele que é possível, isso tudo influencia no resultado, entendeu? Então a gente tem que, isso eu acho que faz parte do trabalho do médico. É esse conjunto que efetivamente que faz com que a gente tenha aqui no programa Raio-X uma alegria enorme em trazer profissionais que possam passar para você o seu conhecimento, sua tarimba sobre o assunto. E angiologia, né, e cirurgia, também a área de cirurgia vascular, são dois temas muito importantes que às vezes nós não damos a ele importância tão grande. E geralmente pensamos, né, no angiologista, normalmente até as mulheres, é um angiologista que cuida de problemas de varizes. A gente acabou de ver agora no primeiro bloco, um primeiro bate-papo da importância dessa especialidade e da importância de nós também estarmos atentos à prevenção nessa área. Eu vou fazer um intervalo e volto daqui a pouco na TV Litoral. Eu volto já. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Marcelo Riso. Eu volto já. A gente ama mudar com você. Toda esquina. Sua vida é uma grande caminhada. E para ajudar você, seja qual for o momento, a Braseg Seguros oferece seguros para automóveis, condomínios e residências, responsabilidade civil, risco de petróleo, seguro empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. A segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Braseg Corretora de Seguros.
A Macaúba Paisagismo e Meio Ambiente oferece uma diversidade de produtos e serviços ambientais de acordo com as mais distintas necessidades dos nossos clientes. Além disso, a Macaúba é registrada e credenciada nos devidos órgãos governamentais e conta com um apoio técnico qualificado composto de paisagista, arquiteto, técnico agrícola e engenheiro florestal. Faça-nos uma visita. Rua Projetada 233, lote 10, Glória. Telefone 222773-2004, Macaé. O IB, o Instituto de Língua Inglesa, oficialmente reconhecido pela Embaixada Americana, oferece em sua unidade de Macaé cursos normais e intensivos, crianças a partir dos 5 anos, exames de proficiência de inglês da University of Cambridge e Michigan, imersão e conversão. Avenida Nossa Senhora da Glória, 236, próximo ao trevo da Praia Campista. IB o Campus, Macaé, 54 anos no Norte Fluminense. O corre-corre do dia a dia não pode ser motivo para você comer sanduíche na hora do almoço. Preserve sua saúde. Vá ao restaurante Malagueta, desfrute de um amplo espaço e sirva-se de várias opções de nossa gastronomia aquilo. Tudo elaborado pela chefe Paula Abreu. Aceitamos cartões de crédito e vale refeição. Restaurante Malagueta, cuidando do seu bem-estar. No Shopping Tropical Plaza, Rui Barbosa 698, sobre Loja, Centro, Macaé. Estamos de volta com o programa Raio X e hoje estou conversando com o Dr. Marcelo Riso, angiologista, cirurgião vascular, que está aqui passando seus conhecimentos ao nosso telespectador, você que sempre nos assiste. Eu quero agradecer demais essa grande audiência que o nosso programa tem tido em toda a Macaé. Já vamos fazer 13 anos aqui buscando prestar essa informação, esse serviço e esse convívio com você, telespectador. Doutor, eu gostaria que o senhor descrevesse um pouco as ocorrências da angiologia. Que tipo de coisas podem ocorrer no corpo humano que estejam diretamente ligadas à questão da angiologia? Desde uma varize até uma outra questão que o senhor agora no intervalo aqui me surpreendeu, fazendo uma correlação entre um mioma e a angiologia, e a gente normalmente imagina que o mioma tem alguma coisa a ver especificamente só com a área da ginecologia, e o senhor acabou aqui de me dar uma verdadeira aula explicando aí o que a angiologia teria nesse caso com o mioma, por exemplo. Na verdade, o sistema nosso, o sistema cardiovascular, o coração e os vasos, né, os ductos que levam o sangue para diversas partes do corpo da gente, eles são divididos assim, em segmentos, para ter uma parte assim, mais didática. O coração é tratado assim, tecnicamente, pela cardiologia, cirurgia cardíaca. As artérias são os vasos que saem do coração e levam o sangue até a periferia, as extremidades do corpo, passando a irrigar, né, a levar esse oxigênio, os nutrientes para todos os nossos órgãos, as células do corpo. E as veias são os vasos, os ductos que são responsáveis em recolher todo esse sangue já utilizado e levá-lo novamente ao coração. As patologias mais comuns, mais frequentes de procura do angiologista e do cirurgião vascular, que trata segmentarmente desses vasos, né, são as patologias venosas, são as patologias que ocorrem nesses ductos sanguíneos, que são responsáveis em retornar, na maioria das vezes, como a dilatação e tortuosidade desses ductos, que são denominadas de varizes, né? Em qualquer angiologista, cirurgião vascular, a grande massa, a grande frequência de patologias são patologias venosas, né? Temos também as patologias arteriais, que são oriundas dos vasos que saem do coração, né? Uma patologia que é comum, que a gente chama de aneurisma. O aneurisma é uma dilatação da parede desses vasos. E essa dilatação pode ser tão crítica que pode chegar a um rompimento, uma hemorragia e, com certeza, provocar morte. Patologias também obstrutivas nos vasos arteriais são muito frequentes. Um sítio muito comum desses entupimentos são as carótidas que a gente estava falando. Então, os entupimentos das carótidas, que são vasos que levam o sangue para o cérebro da gente,
eles são responsáveis em grande parte pelo AVC, que é uma patologia que é denominada de acidente vascular cerebral, né? A maioria desses acidentes vasculares cerebrais são isquêmicos, são provocados por um déficit da chegada de sangue nos vasos cerebrais. Esses entupimentos provocados nesses sítios carotídeos, que são na altura do pescoço da gente, eles podem soltar fragmentos dessas placas e ir entupindo vasinhos mais finos no cérebro e provocarem esses acidentes cerebrais. Então são, na verdade, uma diversidade de patologias que podem ocorrer em qualquer órgão do corpo da gente, em qualquer segmento, aonde chegam as artérias e onde saem as veias. Então, a gente costuma dizer que o angiologista, o cirurgião vascular, ele não fica correlato a um lugar só do corpo da gente. Ele pode operar o corpo quase inteiro. Normalmente, a gente está ali atuando desde o pescoço até a ponta dos pés. Doutor, o senhor no primeiro bloco falou do avanço das imagens, falou do avanço tecnológico que a medicina teve na sua área nos últimos anos. Em relação à prevenção, ao cidadão comum, aquele que está nos assistindo, qual seria o procedimento ideal para que uma pessoa pudesse se prevenir em relação não só à conduta enquanto cidadão, enquanto pessoa, e também aquelas que podem ser feitas através de algum tipo de artefato, de artifício tecnológico? Eu acho que o incremento mais importante em qualquer situação, patologia, doença que você possa vir a te acometer, é você conseguir fazer uma consulta ao seu médico, ao seu angiologista, entendeu? Você tendo a orientação, se submetendo a um exame angiológico que é muito rico do ponto de vista de dados, né? Os sintomas e sinais angiológicos, o exame clínico é um exame que te expõe assim a você fazer praticamente 90% do diagnóstico, são muito importantes. A mulher que direto com o médico, você já tem uma percepção. Você tem um direcionamento muito grande do diagnóstico qualitativo. O que você tem? Entendeu? Isso não é uma conversa, você dizendo, eu estou tonto, não consigo concatenar as minhas ideias, tenho um colesterol muito alto, sou hipertenso, tenho uma história familiar grave para hipertensão, na minha família já tiveram vários AVCs. Você conversando com ele, examinando, auscultando a carótida, você direciona o diagnóstico para aí você usar dos métodos de imagem, fazer um direcionamento desse diagnóstico com mais acurácia, fazer um Doppler da carótida, um ultrassom que é menos invasivo e ter um diagnóstico de estenose de carótida. Ou como você também, ao examinar uma mulher que começa a ter dor na perna, quando fica em pé, dor na época pré-menstrual, viajo muito, acontece muito em Macaé. Eu moro longe, mas trabalho em Macaé. Então passo horas e horas de ônibus, no carro, no engarrafamento, e a minha perna dói no final do dia, né? Quando eu estou menstruada, aumenta ainda mais essa dor. Então você já direciona isso para um diagnóstico venoso, as varizes estão aumentadas, né? Você começa a direcionar isso e ter uma noção de, utilizando os métodos diagnósticos mais capazes, você assim, quantificar as varizes, ver se a safena está com problema ou não, ver se teve um episódio trombótico ou não. E aí, então, os métodos de imagem, os métodos tecnológicos, eles são muito importantes para, assim, fazer quantificar o tamanho do problema, né? Mas um médico angiologista bem treinado, qualificado, ele tem total condição de dizer, em grande parte dos casos, por exemplo, se você tem uma trombose na perna ou não com um exame clínico. Perfeito. Entendeu? Se você tem
uma doença arterial ou não crítica das pernas, palpando um pulso periférico, né? Eu fumo há 40 anos, quando eu caminho eu sinto dor na perna. Isso também é muito frequente, a gente chama esse sintoma de claudicação intermitente. Então, o doente arterial, ele é aquele doente que ele está caminhando na praia, ele está andando, quando chega a um ponto, anda um trajeto, ele sente dor. Essa dor obriga ele a parar. Ele para, aí a dor melhora. Aí ele volta a andar, a dor volta a ocorrer. Limita novamente ele a andar, ele para, melhora. Então, a doença arterial é a doença que a gente chama do cara que fica olhando a vitrine. Ele para na rua, fica olhando para um lado, para o outro, aí volta a andar, volta a ter dor de novo. Por quê? Porque o sangue, ele chega normalmente para manter a perna viva, né? Agora, quando você precisa caminhar, subir uma escada, fazer um esforço, aumentar esse gasto energético pelo músculo da perna, ele gasta mais oxigênio. Como está entupido, o vaso que leva sangue para a perna, ele não consegue transpor e levar o oxigênio até a periferia. Então ele sente dor, porque ele começa a funcionar sem oxigênio. Então o acúmulo, né, de substâncias como ácido lático, eles pronunciam assim a irritação das terminações nervosas e dor. Então isso é que a gente chama de uma doença arterial. Seja qual for essas doenças, né, arterial, venosa, cardíaca, elas são muito predispostas a serem feito diagnóstico, pelo menos o diagnóstico qualitativo, saber o que é através do exame clínico. Bem, nós estamos conversando com o Dr. Marcelo Riso, que é cirurgião vascular e angiologista. Nós vamos fazer um intervalo, eu volto daqui a pouco na TV Litoral. Você sabe, aqui o sucesso é total, eu volto já. A gente ama mudar com você. Toda esquina. Sua vida é uma grande caminhada. E para ajudar você, seja qual for o momento, a Braseg Seguros oferece seguros para automóveis, condomínios e residências, responsabilidade civil, risco de petróleo, seguro empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. A segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Braseg Corretora de Seguros. A Macaúba Paisagismo e Meio Ambiente oferece uma diversidade de produtos e serviços ambientais de acordo com as mais distintas necessidades dos nossos clientes. Além disso, a Macaúba é registrada e credenciada nos devidos órgãos governamentais e conta com um apoio técnico qualificado composto de paisagista, arquiteto, técnico agrícola e engenheiro florestal. Faça-nos uma visita. Rua Projetada 233, lote 10, Glória. Telefone 222773-2004, Macaé. O IB, o Instituto de Língua Inglesa, oficialmente reconhecido pela Embaixada Americana, oferece em sua unidade de Macaé cursos normais e intensivos, crianças a partir dos 5 anos, exames de proficiência de inglês da University of Cambridge e Michigan, imersão e conversão. Avenida Nossa Senhora da Glória, 236, próximo ao trevo da Praia Campista. IB Campus, Macaé, 54 anos no Norte Fluminense. O corre-corre do dia a dia não pode ser motivo para você comer sanduíche na hora do almoço. Preserve sua saúde. Vá ao restaurante Malagueta, desfrute de um amplo espaço e sirva-se de várias opções de nossa gastronomia aquilo. Tudo elaborado pela chefe Paula Abreu. Aceitamos cartões de crédito e vale refeição. Restaurante Malagueta, cuidando do seu bem-estar. No Shopping Tropical Plaza, Rui Barbosa 698, sobre Loja, Centro, Macaé. Estamos de volta com o programa Raio X. Hoje nós estamos batendo um papo aqui com o Dr. Marcelo Riso,
que é angiologista, cirurgião vascular, e nós vamos agora perguntar em relação às doenças vasculares, doutor. A incidência, por exemplo, de varizes, de doenças venosas, é mais no homem ou na mulher? A mulher. A mulher ela é muito mais pronunciada a esse tipo de doença. Basicamente pelo fato de ter sobre ela a influência dos hormônios sexuais, né? E ele realmente propicia muito mais sintomas, né? Muito mais sinais assim de dilatação e tortuosidade dos vasos. Bem, na gravidez a mulher tem que ter algum tipo de observação mais apurada em relação à questão angiológica? É uma boa pergunta. Realmente, hoje, o nicho de pacientes que vão no consultório grávidas é muito grande, né? O sistema cardiovascular, basicamente na parte venosa da mulher grávida, ela sofre um acometimento de um incremento de fluxo venoso, né, durante a gravidez em até 16 vezes o normal. É realmente um volume de sangue muito maior na parte pélvica da mulher. E a ocorrência de varizes da gravidez, varizes que acometem a mulher, tanto na região periuterina, né, ao redor do útero, como na região vulvar, nos membros inferiores, é muito grande e bastante frequente, né? Então, como a gente vê que o crescimento fetal ele não é exatamente diretamente proporcional durante os 9 meses, a gente vê esse acometimento muito mais frequente durante os últimos 3 meses. O bebê, propriamente, ele está ali até o 6º mês com 800 gramas, 1 quilo, em torno disso, de peso. E do 6º mês até o 9º mês, ele tem um crescimento que vai de 800 gramas, 1 quilo, até 3 quilos, 3,5 quilos, né, até o nascimento. Então você vê que nesse último trimestre o acometimento é ainda maior, né, e ainda mais frequente. Então as patologias venosas, né, também podem ser pronunciadas, além de ser, por isso, pelo aumento do peso, da compressão dos vasos abdominais, né, provocado pelo útero acrescido e o feto, né, ele também tem as alterações bioquímicas do sangue durante a gravidez, porque, na verdade, a gravidez é o preparo da mulher para uma grande hemorragia, que é o parto. Então, a mulher ela tem hormônios, né, que durante a gravidez preparam ela para essa hemorragia. E a gravidez é um estado que tecnicamente a gente chama de trombofilia, que a mulher se torna mais predisposta à formação de trombos, à formação de coágulos, né? E com isso a predisposição à trombose é maior durante a gravidez. Então podem ocorrer processos trombóticos com frequência nessas varizes dilatadas que ocorrem na gravidez. E o que fazer para evitar ou para atenuar esses sintomas e esse diagnóstico? Pois o grande fator de prevenção disso daí, propriamente, é o conhecimento. Entendeu? Então, o fluxo venoso, né, ele é um fluxo que ocorre contra a gravidade. O retorno do sangue para o coração, né, ele tem que ser dos pés de volta para dentro do tórax, na altura do tórax que fica o coração. Então ele tem que caminhar contra a gravidade, né? Nesse fato, se tiver ainda as veias dilatadas e tortuosas, ou seja, varicosas, esse caminho se torna ainda mais difícil de ser retornado. Se tiver grávida com um período gestacional avançado, a compressão dos vasos pélvicos provocado pelo útero e o neném, né, que já comprime aqueles vasos, ainda aumenta mais essa dificuldade do retorno de sangue.
E acrescido ainda nessa questão bioquímica do sangue ser mais coagulável do que o normal, essa doença venosa durante a gravidez, ela é muito predisposta à trombose. Então, a mulher tendo conhecimento disso, ela pode, durante esse período, principalmente final dos 3 meses, né, tendo disponibilidade de trabalho, tudo, botar as pernas para o alto, evitar viagens longas, né? Tem mulheres que, eu vou viajar de avião 12 horas para ter meu filho nos Estados Unidos. Isso não dá, né? Não é, no último trimestre da gravidez não é aconselhável. Né? Eu vou viajar, tenho que trabalhar no Rio, vou 6 horas para lá e 6 horas para cá de carro. Então, são coisas que devem ser evitadas. Eu vou comprar a roupinha do neném no Rio de Janeiro, fica 4 horas engarrafada para lá, 4 horas engarrafada para cá, fica no shopping mais 3 horas em pé, e aí faz uma trombose e volta para Macaé, entendeu? Então, nessas situações, você tem que evitar essas coisas. Né? A receita é essa. A melhor, nesses 3 meses tem um comportamento... A melhor maneira é você, assim, já se preparar, usar meias elásticas, né? Você ter esse mapeamento com ultrassom para quantificar esse grau de refluxo. Já você frequentar, inclusive, ter a prevenção angiológica já pré-definida. Existem medicamentos que podem melhorar bastante isso. Isso é importante, né? Também saber. Existem meias elásticas que muito bem indicadas de acordo com o grau de compressão, o tamanho da perna, são meias específicas e que devem ser medidas para serem usadas dentro da prerrogativa ideal para essa pessoa. Então, são métodos de tratamento que a gente pode minimizar muito esses sintomas e evitar problemas muito graves. Que um quadro trombótico em uma doença, a gravidez não é doença, em um estado gravídico desse, é uma coisa que pode levar problemas graves, tanto para a mãe quanto para o feto. Bem, doutor, uma outra questão que a gente tem visto muito e observado até ao ler alguns temas ligados a jornais e a própria rede social, é de que os anticoncepcionais também podem causar trombose. Isso é um fato ou é um mito, ou efetivamente há de se ter alguma preocupação quando alguém se utiliza de anticoncepcionais em relação à questão venosa? Fernando, eu vou falar para você que hoje a gente tem que ver assim, o anticoncepcional como uma coisa que a gente tem que aprender a conviver com ele, né? Porque eu não sei se você sabe, mas assim, o anticoncepcional é a droga, hoje é o remédio, né, mais vendido no mundo. É campeão de venda. Então, o remédio, qual é o remédio mais utilizado pelo ser humano no mundo hoje? É o anticoncepcional. Os remédios para pressão, eles vêm em um segundo plano, que também são muito frequentes, o antihipertensivo. Mas o anticoncepcional é o remédio hoje mais vendido no mundo. Então, as mulheres usam anticoncepcional, às vezes muito jovens, desde 12, 15 anos, não só com efeito anticonceptivo, às vezes como tratamento de cisto de ovário, dor menstrual, então para regularização do ciclo. Usam durante o período de concepção, que é o período como anovulatório, como preventivo para não engravidar, durante um grande período da vida. E depois, às vezes, até no climatério, né, usam para regularizar de novo o ciclo menstrual e fazer reposição hormonal, que às vezes, durante o climatério, que culmina com a menopausa, que é a última menstruação, elas têm sintomas muito importantes que podem ser regulados com anticoncepcional. Então, o angiologista hoje ele tem que aprender a conviver com anticoncepcional, mas ele causa trombose. Os doentes que têm trombose, ou já tiveram, ou têm uma predisposição grande a ter trombose, eles devem ser sucumbidos de uso de anticonceptivo oral, as mulheres. Importante esse seu depoimento,
Nós estamos aqui mais uma vez, né, buscando a informação, e você que está nos assistindo, não só mulheres, mas homens também. Afinal de contas, nós vivemos hoje na sociedade onde o homem e mulher cada vez mais precisam ter essas informações, essa convivência e esse diálogo em família para manterem as suas famílias em plena saúde. Eu vou fazer um intervalo e volto daqui a pouco na TV Litoral. Eu volto já. A gente ama mudar com você. Toda esquina. Sua vida é uma grande caminhada e para ajudar você, seja qual for o momento, a Braseg Seguros oferece seguros para automóveis, condomínios e residências, responsabilidade civil, risco de petróleo, seguro empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. A segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Braseg Corretora de Seguros. A Macaúba Paisagismo e Meio Ambiente oferece uma diversidade de produtos e serviços ambientais de acordo com as mais distintas necessidades dos nossos clientes. Além disso, a Macaúba é registrada e credenciada nos devidos órgãos governamentais e conta com um apoio técnico qualificado composto de paisagista, arquiteto, técnico agrícola e engenheiro florestal. Faça-nos uma visita. Rua Projetada 233, lote 10, Glória. Telefone 222773-2004, Macaé. O IB, o Instituto de Língua Inglesa, oficialmente reconhecido pela Embaixada Americana, oferece em sua unidade de Macaé cursos normais e intensivos, crianças a partir dos 5 anos, exames de proficiência de inglês da University of Cambridge e Michigan, imersão e conversão. Avenida Nossa Senhora da Glória, 236, próximo ao trevo da Praia Campista. IB Campus, Macaé, 54 anos no Norte Fluminense. O corre-corre do dia a dia não pode ser motivo para você comer sanduíche na hora do almoço. Preserve sua saúde. Vá ao restaurante Malagueta, desfrute de um amplo espaço e sirva-se de várias opções de nossa gastronomia aquilo. Tudo elaborado pela chefe Paula Abreu. Aceitamos cartões de crédito e vale refeição. Restaurante Malagueta, cuidando do seu bem-estar. No Shopping Tropical Plaza, Rui Barbosa 698, sobre Loja, Centro, Macaé. Estamos de volta com o programa Raio X. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o nosso estúdio, agradecer o pessoal aqui da técnica, o pessoal da Criarte, que está dando aqui essa força, essa qualidade de imagem excepcional que nós estamos tendo agora no nosso programa. Eu quero ficar muito agradecido ao pessoal aqui da TV Litoral e também ao pessoal da Criarte que está desenvolvendo esse trabalho aqui conosco e toda a nossa equipe de produção. Bem, doutor, a reposição hormonal, o senhor falou de menopausa, falou aí no último bloco sobre essa questão. Qual é a realidade da reposição hormonal em relação aos problemas que se pode ter também em relação à questão da trombose, por exemplo? A trombose e a reposição hormonal. O que pode, o que não pode, qual seria o meio termo dessa relação? Se há que há um meio termo. Como a gente estava falando, né? A reposição hormonal, os hormônios, né, as pílulas anticoncepcionais, as medicações que são de repor hormônios sexuais na mulher, elas provocam uma trombofilia, que é uma propensão à formação de trombos. Nos doentes muito predispostos à formação, né, de trombos, doentes com varizes graves, pacientes que já tiveram episódios trombóticos prévios, episódios prévios de embolia pulmonar, esses doentes eles têm uma contraindicação formal à utilização de reposição hormonal. É lógico que a gente costuma dizer que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, tem doentes que são muito sintomáticos, são doentes que têm o climatério, assim, as mulheres, né?
no período que está terminando a menstruação, são muito sintomáticos e podem ter, às vezes, alguma predisposição, varizes graves e tudo. Então, esses doentes, se você conseguir fazer uma dose menor do hormônio, isso pode ser usado, acrescido a um acompanhamento angiológico regrado, a utilização de meias, medicamentos antiagregantes plaquetários, medicamentos flebotópicos, que melhoram, né, aí a condição de evitar que ele venha a ter um episódio trombótico, mesmo usando essas medicações. Perfeito. Então, existe assim um conjunto, né, de informações entre o ginecologista, o médico que faz essa reposição e o angiologista. Um consenso. Como é que o senhor vê essa relação hoje entre os médicos? Há um amadurecimento dessa inter-relação, apesar das especialidades terem avançado, né? Hoje você tem médicos especialistas, são dezenas de especialidades, mas a questão assim, do olhar holístico do cidadão, do paciente, o senhor percebe que isso aí é uma coisa que avança, que existe, ou que no final cada um acaba ali tocando e com a vida moderna de hoje, muita pressa para tudo, isso acaba, em alguns casos, não ocorrendo? O que eu costumo dizer sempre no consultório para os pacientes é o seguinte, até mesmo porque a gente tem pacientes que são doentes, como você mesmo usou o termo, né? São multidisciplinares. Né? Tem um doente que ele tem um rim que não funciona bem, vai no nefrologista, ele é diabético, vai no seu endocrinologista, ele tem hipertensão e colesterol alto, vai no cardiologista e ele tem um problema vascular, vai também no angiologista. Então, o segredo disso, na verdade, a maneira melhor de você lidar com ele, eu tinha um professor meu que falava isso. Antes de tudo, você tem que pensar em não piorar as coisas, né? Então, a gente, quando pensa em tratar alguém, antes de tudo, a gente não pode piorar. Uma coisa é ele ter um problema que é oriundo da doença dele, outra coisa é ele ter um problema que você causou a ele. Então, quando a gente pensa no paciente, a gente tem que pensar como um todo, né? Não adianta eu, por exemplo, tentar fazer um cateterismo na perna dele, desentupir a perna, colocar um stent e usar contraste demais e ele ir para diálise, né? Então, eu tenho que ver assim, até quanto eu posso ir. E o conhecimento multidisciplinar desse tipo de médico que lida com doentes que têm várias complicações, ele tem que pensar em todas elas, entendeu? E é fundamental, como eu falei assim, esse conluio, né? Essa situação, essa troca de informação na reposição hormonal do ginecologista com o cirurgião vascular, com o angiologista, né? Do nefrologista quando tem insuficiência renal, um doente que precisa fazer um cateterismo, e os bons profissionais, eles vão sempre trocar informações. Ter essa preocupação. Essa preocupação é fundamental, porque, como a gente falou no início de tudo, o objetivo é o resultado, entendeu? É o resultado, não é você ter a condição de oferecer uma condição de vida melhor para esse tipo de paciente. No início aqui da nossa reportagem, o senhor falou uma coisa muito apropriada, que é preciso você ter paixão, gostar daquilo que você está fazendo. Eu acho que essa é a grande receita de que a humanidade precisa, de pessoas conscientes da responsabilidade pessoal que ela tem com a vida, principalmente na área da medicina, na área da relação humana e até na área do jornalismo, em qualquer outro setor da vida humana. Você tem que compreender que o fato, ele só se modifica naquilo que você aprende a lidar com o que está ocorrendo. E se você não tem o conhecimento, você não consegue, de maneira alguma, nem como paciente, nem como médico, chegar àquilo que tanto um quanto o outro desejam, que é ter um bom resultado. Bem, doutor, nós vamos falar agora de um outro setor, que é a parte estética na sua área, né? A gente tem aí os problemas de varizes, né? E hoje muitas jovens
não se sabe exatamente por quê. Gostaria até de perguntar ao senhor por que tem aumentado tanto essa incidência, não sei se alimentação, alguma coisa, refrigerantes, é que hoje a gente percebe que moças e até rapazes têm problemas de varizes, né? Isso acaba, principalmente, não só para jovem, para qualquer pessoa, a situação às vezes que deixa a pessoa às vezes constrangida, né? Algumas pessoas até têm problemas psicológicos por conta, às vezes, desse problema. Como é que a medicina a sua área está hoje enfrentando essa questão? A doença venosa, como a gente havia comentado inicialmente, é uma doença que realmente ela é muito comum. A frequência com que ela ocorre é muito grande e o acometimento nas mulheres é também muito frequente. Ela tem uma conotação também de característica familiar, né? E hoje em dia a gente tem, assim, a grande maioria das mulheres, ela, como a gente já tinha comentado, usa hormônios, né, pílulas anticoncepcionais. As pacientes normalmente, elas vêm ao consultório e elas têm queixas, sejam elas divididas em duas partes tipicamente, sejam elas estéticas ou sejam elas álgicas, dolorosas, né? As queixas estéticas, como você está questionando, são varizes que a gente chama elas de telangiectasias, tecnicamente. São aranhas vasculares, são varizes fininhas de coloração violácea, vermelha, né? E que acometem tanto a raiz da coxa como a perna, a fossa poplítea atrás do joelho, né? Panturrilha, elas são difundidas em todos os membros inferiores. São varizes que, de acordo com o calibre da veia, com a grossura desses vasinhos, de acordo com a cor da pele, né, de acordo com a colocação delas assim, a nível do segmento venoso superficial ou profundo, elas têm tratamentos diferenciados. O sistema venoso dos membros inferiores, basicamente, ele tem uma divisão, basicamente, em dois níveis. O sistema superficial, que está logo abaixo da pele, que representa 15% das veias das pernas. E o sistema profundo, que representa 85% das veias da perna, e são as veias que estão dentro do músculo. Essas veias superficiais, que são as que a gente vê, e essas veias fininhas, avermelhadas, que são as telangiectasias, elas têm assim, uma gama de tratamentos hoje estéticos que podem melhorar muito o resultado final dela. São veias que podem ser tratadas hoje com laser, com radiofrequência, com escleroterapia química, que é a escleroterapia com injeções de líquido, espuma, com diversos agentes esclerosantes, que são agentes que entram dentro da veia e promovem o colabamento da mesma. Então ela some. São diagnósticos feitos, né, que podem ser assim direcionados para paciente através de uma consulta com um angiologista. Eu acho que não adianta a gente ouvir assim, a minha vizinha fez isso, meu amigo fez isso e olha, eu quero fazer esse ou outro tipo de tratamento, eu vim aqui para fazer isso. Não, quem tem que dizer isso realmente é a pessoa qualificada para isso, é o seu angiologista. Ele vai ter capacidade de dizer, olha, esse tipo de veia é para ser tratado com laser, esse é para ser tratado com escleroterapia química, esse é para ser tratado com cirurgia. E essa diferenciação é que é a informação que é buscada na consulta pelo paciente. Eu acho que é a melhor orientação que você pode ter quanto a isso. Eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa e com certeza hoje os nossos telespectadores tiveram informação de boa qualidade em relação à angiologia e também à cirurgia vascular com o Dr. Marcelo Riso. Até a semana que vem, se Deus quiser, aqui na TV Litoral. Até lá!